Olá a todos, bem-vindos aos vídeos de Matemática Online e hoje para fazer um tutorial em GeoGebra. Pronto, o objetivo de hoje será mostrar como é que podemos fazer a representação de gráficos deste tipo, tá bem? Utilizando o software GeoGebra. GeoGebra acaba por ser um software grátis que poderão encontrar na internet. Deixo-vos aqui também o link e vou colocar também o link na descrição, está bem? Então, é um software de geometria, mas permite também fazer a representação de funções e podemos adaptar, então, a algo deste tipo. Então, para isso, vamos abrir, então, aqui o GeoGebra e vamos lá ver como é que nós podemos fazer algo semelhante a este gráfico que aqui está. Primeiro, temos de pensar aqui na escala, nos eixos que aqui nós temos no nosso gráfico. Então nós vemos que aqui o eixo do X, nós vamos ter aqui a representação até ao valor 14 e no eixo do Y vai aqui do menos 10 até ao 25. Ok, então temos que ajustar aqui no nosso ecrã do GeoGebra. Como é que nós podemos fazer isso? Então, ao clicar aqui neste ícone, vai-nos abrir este separador e aqui nós vamos ter algumas opções, ok? Então, podemos aqui ajustar a janela de visualização. Ao colocar aqui o rato em cima desta parte onde nós vamos fazer a representação, nós podemos utilizar aqui o botão do rato do scroll para fazer um zoom, aumentar ou diminuir. Podemos clicar com o botão esquerdo do rato, ficar a clicar e arrastar para ajustar e podemos fazer então estes ajustes desta forma. No entanto, nós podemos também ajustar com os valores que nós pretendemos. Então, neste caso, eu no eixo do X eu vou querer até do 0 até ao 14. Então eu posso colocar aqui exatamente o 0, ok? Vou digitar o 0, no X máximo posso pôr um pouco mais do que o 14, não é? Porque aqui no desenho também está o 14 ali representado, mas eu posso representar um pouco mais, vamos colocar aqui um 18. Ok, ótimo. Relativamente ao eixo dos Y, no eixo do Y posso colocar um pouco menos do que menos 10, ok? Posso colocar um menos 20 e no eixo, no Y, o valor máximo parece que vai aqui até um 30, não é? Então, podemos colocar o valor 30. Depois, se for necessário, se quisermos aumentar um bocadinho mais ou diminuir, podemos fazê-lo mais tarde. Ok, neste momento, uma vez que eu no eixo do X coloquei o 0, eu deixei de ver o eixo, mas não faz mal, eu posso ajustar um bocadinho, clicando com o botão do lado esquerdo, ficar a clicar e arrastar aqui um bocadinho para fazer estes pequenos ajustes, está bem? Pôr um bocadinho mais para cima, mais para baixo, podemos fazer estes ajustes, não há qualquer problema. O que é que podemos fazer mais? Ainda aqui nesta secção das opções, nós podemos também definir aqui a seta dos eixos. Então temos aqui vários tipos de seta, a que vem pré-definida é esta que está aqui representada, mas posso fazer uma seta um pouco mais visível, não é? Preencher aqui a seta. Relativamente aos números, também posso colocá-los a negrito ou não, para ficarem mais visíveis. Isso aqui já será uma opção, aquilo que mais gostarem. Ok, então relativamente aqui à parte dos eixos, nós já temos esta representação. Podemos ainda, para aproximar mais deste gráfico que aqui está, nós vemos que no eixo do X nós temos aqui os valores representados de 2 em 2 e no eixo do Y de 10 em 10. Nós podemos também definir tudo isso. Ok, então ao carregar aqui, ao clicar no eixo do X, nós podemos dizer se queremos ou não mostrar o eixo, mostrar os números, enfim, podemos colocar também a distância entre marcas, ou seja, neste caso a distância eu vou querer de 2 em 2, tal como já está aqui representado, mas vamos imaginar que se tivesse de
1 em 1, que não nos interessava neste caso, eu chegaria aqui e colocaria o 2, ou seja, vou fazer aqui a escala de 2 em 2. Posso colocar aqui o não representar nada aqui nos números 2, 4, 6, como posso colocar também alguns tracinhos. Neste caso, os traços não estão aqui visíveis porque eu tenho uma grelha aqui por trás, não é? Se vocês clicarem com o botão do lado direito e dizer que não querem a grelha, então agora já vão ver aqui as alterações, ou seja, se eu na graduação não colocar nada, desaparece o tracinho, está bem? Posso deixar os traços e posso também colocar aqui estes que vão fazer as marcas entre os valores representados. Neste caso, posso deixar as marcas, elas não vão ser muito visíveis. Vou voltar a colocar aqui a grelha, não é? Porque este gráfico que eu estou a tentar imitar, representar, tem também ali uma grelha. Relativamente ao eixo do Y, eu vou representar de 10 em 10, ou quero de 10 em 10. Então vou aqui ao eixo do Y e vou dizer aqui a minha distância entre as marcas que eu vou querer de 10 em 10 unidades. Ok? E então já tenho assim a representação de 10 em 10 até chegar ao 30. Aqui, o gráfico que está aqui representado, ele não parece tão alto quanto este que eu tenho, mas também posso ajustar aqui um pouco aqui o ecrã e depois fazer aqui o zoom para que fique mais semelhante com aquilo que está ali representado. Ok, ótimo. Fase seguinte, podemos começar agora por colocar aqui o nome dos nossos eixos. Para fazer isso, nós temos aqui um separador, cá em cima, aqui o penúltimo, em que nós podemos inserir texto. Okay. Então eu cliquei em inserir texto e basta fazer um clique em qualquer zona do ecrã. Ou seja, agora vou indicar aquilo que eu quero representar. Vou começar aqui com o eixo do X. Então eu vou escrever T, vou dar um espaço e vou colocar aqui os minutos. Para ficar com um aspecto semelhante, vamos colocar aqui em forma látex. Ele vai ficar mais inclinado e vai nos permitir também colocar alguns formulários. Temos aqui alguns formulários avançados, se fosse necessário colocar algo do género. Ok, vou clicar em OK e então tenho aqui já o tempo em minutos que será para colocar aqui no eixo dos Y. Então vamos deixar aqui assim nesta posição. Estes ícones que aqui aparecem, não nos vamos preocupar, que isto também não vai aparecer quando nós fizermos copiar esta imagem para colocar num outro trabalho. Então já temos aqui no nosso nome do eixo do X, vamos fazer o mesmo para o eixo do Y. Então basta clicar novamente no ecrã, uma vez que já está selecionado aqui o inserir texto. Então clicamos novamente e agora coloco um T maiúsculo, neste caso a temperatura, e vou colocar em graus centígrados. Vou fazer exatamente da mesma forma e cá está, já aparece então aqui o nome do nosso eixo dos Y, que é referente à temperatura. Nós podemos fazer aqui também a alteração em termos da cor do texto. Vamos só aqui, como eu já não quero inserir mais texto, posso colocar aqui, clicar na seta para mover. Então aqui eu posso, como estava a dizer, podemos alterar a cor do texto, colocar a azul, colocar a preto. Pronto, vou deixar aqui a preto, dá para aumentar também o tamanho, enfim, tem sempre aqui algumas opções que depois poderão explorar. Aqui, para começar o nosso gráfico propriamente dito, nós podemos introduzir no GeoGebra, por exemplo, esta parte que aqui aparece, esta reta, nós podemos colocar a equação
da reta, será então uma função afim, se nós tivermos essa equação, ou então, como temos aqui alguns pontos que facilmente identificamos, podemos utilizar esses pontos e depois fazer um segmento de reta. Então eu tenho aqui o ponto de coordenadas 0, 10, então basta-me chegar aqui e abrir um parênteses e colocar 0, uma vírgula e o 10. Carrego no Enter e então aparece esse ponto que eu acabei de representar. Relativamente aqui ao segundo ponto, será um ponto de coordenadas 3, 25. Ok? Então nós fazemos exatamente a mesma coisa. Vamos colocar 3 e o 25. Então já temos aqui estes dois pontos representados. Agora, basta unir esses dois pontos. Então, neste separador, em que nós temos aqui retas, semi-retas, vetores, será então um segmento de reta construído com dois pontos. Então, clico no A e no B, ou no B e no A. Pronto, então desenhei o segmento de reta. Depois, cada vez que nós representamos pontos ou segmentos de reta, retas, enfim, o GeoGebra vai sempre atribuindo nomes. Não é? Neste caso apareceu-me aqui um F. Eu posso, sobre este segmento de reta, clicar com o botão do lado direito e vou selecionar mostrar rótulo. Ele neste caso está selecionado. Ao clicar novamente, ele vai desaparecer. Okay? Relativamente aos pontos, o ponto A eu também não vou precisar deste ponto, então botão do lado direito e onde diz mostrar objetos, eu vou clicar e o objeto vai desaparecer. Posso fazer desta forma ou então clicar aqui de lado. O ponto A, se eu clicar, ele vai aparecer e se clicar novamente, ele desaparece. Está bem? O ponto B, eu ainda não vou utilizar ainda, ou melhor, não vou apagar ainda o ponto B, porque eu vou precisar dele para fazer aqui o resto da construção, ou seja, esta parte aqui também é um segmento de reta, então será unir o B até um ponto de coordenadas 5, 0. Ok? Então podemos colocar aqui, introduzir novamente o ponto de coordenadas 5 e o 0. Temos aqui novamente um ponto. Fazer o segmento de reta. Então, unindo o B até ao ponto C. Ok, ótimo. Vamos agora retirar aqui o rótulo deste segmento de reta. Podemos também fazer desaparecer este ponto B, uma vez que nós já não vamos precisar agora deste ponto. Esta parte que aqui aparece já não são segmentos de reta, já é uma curva, não é? Isto aqui, ao que parece, será uma parte de uma parábola, uma função quadrática. Vamos, entretanto, fazer os segmentos de reta que aqui estão representados. Já vamos à nossa parábola. Então, próximo ponto que vou necessitar, 9, 0. Ok, vamos introduzir as coordenadas 9, 0. Mais pontos que vou necessitar será o 10, 15. Ok, ótimo. Ponto 10, 15. E vamos também necessitar do 12, 15. Ok. 12, 15. E por último, do ponto de coordenadas 14, 5. Ok. Então vamos introduzir o 14, 5. Temos então aqui todos os pontos necessários à construção dos segmentos de reta. Vamos então fazer esses segmentos de reta do D até aqui ao E, que está aqui representado, e até aqui. Então a parte dos segmentos de reta já estão representados. Vamos tirar aqui, neste momento está selecionado os segmentos de reta, podemos clicar na seta ou então simplesmente carregar no nosso teclado no ESC, ou seja, e assim já não volto diretamente para o mover. Estes pontos que aqui estão representados, nós podemos então apagá-los. Posso apagar de um em um, ou então posso cliquei aqui no E e agora
carregar na tecla Ctrl, ficar a carregar e selecionar os restantes pontos. E agora, como eu vou fazer a mesma operação para todos, que é fazer desaparecer estes pontos, eu não os vou apagar, eu vou simplesmente não mostrar, porque se eu apagar, vou apagar os segmentos de reta, porque ao apagar os pontos, vou apagar tudo aquilo que foi feito com base nesses pontos. Ok, mostrar objetos, vou fazer com que eles não apareçam. Relativamente aos segmentos de reta, também os posso selecionar os três de uma só vez, carregando na tecla Ctrl, botão do lado direito e vou clicar onde diz mostrar rótulo. Eu não preciso destes rótulos que aqui estão a aparecer. Posso também, e para ficar mais parecido com o nosso gráfico, ou com o gráfico que nós pretendemos, mudar também a cor. Eu posso carregar num segmento de reta e agora aqui neste separador eu tenho aqui as cores. Então posso aplicar uma outra cor. Qualquer cor, tem aqui mais uma secção com mais cores também. Vamos então colocar todas da mesma cor. Posso também selecionar logo todos os segmentos de reta e atribuir a cor que eu pretendo. Vamos então deixar assim desta forma. Podemos também alterar, temos também a hipótese de alterar também a espessura. Neste caso vou deixar como estava, no 5. O estilo da linha pode ser tracejado, pontos, enfim. Então vamos deixar desta forma. Agora precisamos é de traçar aqui a nossa parábola, não é? Para isso eu preciso de a conhecer. Então aqui já vamos ter de fazer aqui alguns cálculos, ou nós temos a expressão da nossa parábola, ou então, neste caso, temos de a determinar, não é? Aqui convém saber como é que nós podemos determinar ou qual é a expressão de uma parábola. Então, vamos colocar aqui uma parábola, eu posso escrevê-la, aliás, vou fazê-la então de uma forma, mas existem outras formas também para a construir. Também posso deixar aqui na descrição do vídeo também um link em que fala sobre funções quadráticas. Então, a expressão de uma função quadrática eu posso representá-la como sendo a x menos b, x menos c, em que o b e o c são os zeros da parábola. Ok, então neste caso eu posso dizer que o b será então o 5 e o c eu posso dizer que é o 9. Ok, este a que aqui está vai influenciar então aqui o vértice da parábola. Então, neste momento eu posso escrever que a minha função quadrática é da forma a x menos 5, x menos 9. Para ter a expressão completa eu vou precisar deste a, ou seja, eu vou precisar de um outro ponto, sem ser os zeros da minha parábola, e então vou utilizar aqui o vértice da parábola que tem de coordenadas, o vértice tem as coordenadas 7, menos 10. Ok, então eu sei que o f de 7 deverá ser o menos 10. Ok, e isso é a equação que eu precisava para descobrir o a. Ou seja, vou substituir o x por 7, ficando então a 7 menos 5, 2, e o 7 menos 9, que me vai dar menos 2, igual a menos 10. Desta forma eu vou obter menos 4a, menos 10, ou seja, o valor do a é menos 10 quartos, menos 10 sobre menos 4, ou seja, mais 5 meios. Ok, então temos a função f de x, que é igual a 5 meios, x menos 5 e o x menos 9. Temos a função f, ou seja, já temos aqui a expressão que vai dar origem a esta parábola que aqui está. Lá está, nós podemos construir a expressão desta forma, mas podiam também utilizar outra expressão. Também há quem goste de utilizar a x menos h quadrado
mais o K, em que o H e o K corresponde ao vértice da parábola. Mas os cálculos são muito semelhantes e vamos chegar ao mesmo resultado. Ok, ótimo. Vamos voltar aqui ao nosso GeoGebra, uma vez que já temos agora a expressão que vai dar origem ali à parte do gráfico que nos falta, e é isso que nós vamos introduzir. Ok, então vou começar por colocar 5 meios, abrir parênteses, basta colocar desta forma, não tem que colocar fx, não é necessário colocar y igual, nada. Podemos começar logo a colocar a expressão x menos 5, à medida que nós vamos introduzindo, o GeoGebra vai logo tentando fazer uma representação, neste caso ainda é uma função afim, ele vai aparecer uma reta, mas quando eu terminar de colocar a expressão, ele vai fazer a representação correta. E agora vou colocar o x menos 9. Ok, então, como podem ver, encaixou perfeitamente aqui nos pontos, no C e no D, e o vértice também, mesmo o ponto que nós tínhamos ali representado. Ótimo. O que é que está aqui a mais que nós não queremos? Ele fez a representação que cabia nesta janela de visualização, ou seja, representou mais do que aquilo que eu queria, porque eu só quero a representação desta função quadrática entre o 5 e o 9. Então, eu vou dizer ao GeoGebra para representar apenas neste intervalo. Como é que nós podemos fazer isso? Depois de introduzir aqui a expressão, colocamos uma vírgula e agora vamos indicar onde é que nós queremos que apareça essa representação. Ou seja, eu quero apenas o intervalo entre o 5 e o 9. Então, vou colocar 5 menor x menor e o número 9. Está bem? Então, eu estou a indicar aqui o intervalo que eu quero que seja representada a minha função quadrática. Ótimo. Carrego no Enter e então já está assumido pelo GeoGebra. Botão direito para retirar então aqui este beco, neste caso foi atribuído este nome a esta representação, mostrar o rótulo. Posso também fazer desaparecer estes pontos que já não me interessam, mostrar objetos e posso atribuir uma cor para que fique igual ao restante desenho. Então, desta forma, eu consegui fazer uma representação do gráfico que nós tínhamos inicialmente. Então, agora sim, está tudo concluído, podemos exportar este desenho para um documento em Word, como quiserem. Está bem? Como é que nós o podemos fazer? Vamos então aqui a este ícone que aqui está e podemos fazer exportar imagem. Ao fazer exportar imagem vai aparecer este ecrã, nós podemos colocar simplesmente copiar para a área de transferência. Ok, ao clicar em copiar para a área de transferência já foi guardada esta imagem e então podemos ir agora a um documento em Word, por exemplo, tenho aqui já um documento aberto e apenas temos de colar a imagem. A imagem ficou, depois dependendo do trabalho que querem fazer, pode ser considerada que está exageradamente grande. Nós, utilizando então aqui as bolinhas, podemos diminuir, não é? Sempre dos cantos para que possamos diminuir proporcionalmente, está bem? Ajustar aqui ao centro, se nós quisermos. Então, desta forma, nós podemos fazer então a passagem diretamente do GeoGebra para um documento em Word. No entanto, se não quiserem copiar para um documento em Word, se nós quisermos guardar a imagem que aqui está representada, nós podemos vir aqui no mesmo ícone e download como. E então aqui podemos
Temos várias hipóteses para guardar o nosso trabalho. Podemos guardar então em forma de imagem, PNG ou outras opções consoante aquilo que queiram utilizar, está bem? Espero que tenha sido útil e que vos possa ajudar então nas construções em GeoGebra que tenham de fazer. Não se esqueçam de subscrever o canal e acionar o sininho para ir vendo as novidades, os tutoriais e as aulas de matemática. Muito obrigado por